Você sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim a vida não anda? Já parou para pensar que talvez o inimigo não esteja lá fora, mas dentro de você? A verdade é que muita gente se sabota todos os dias e nem percebe. É um ciclo silencioso: adiar decisões, aceitar menos do que merece, viver no automático e chamar isso de vida normal. Neste vídeo, vamos rasgar o véu da autossabotagem. Você vai entender por que repete comportamentos que te enfraquecem, como pensamentos sutis minam sua confiança, e de que forma o estoicismo pode ser a chave para quebrar esse ciclo. Isso não é autoajuda, é libertação prática, com base em filosofia milenar. Se você se sente travado, cansado de prometer mudanças que nunca vêm, ou vive buscando aprovação enquanto se afasta de si mesmo, então esse vídeo é para você. Assista até o final e descubra como parar de ser seu próprio obstáculo em silêncio. Você já percebeu que algumas das atitudes que você repete todos os dias sem pensar, sem questionar, podem estar minando sua própria evolução? A autossabotagem não grita. Ela sussurra. Ela age nos bastidores da sua rotina, se disfarçando de hábito, de prudência, de zona de conforto. E o mais perigoso, ela parece normal. Parece racional. Mas é exatamente isso que a torna tão destrutiva. Autossabotagem é quando você inconscientemente atrapalha o seu próprio progresso. Quando adia decisões importantes, quando aceita situações que te diminuem, quando vive se justificando por não agir. Ela aparece quando você evita conversas difíceis, quando busca aprovação em vez de verdade, quando desiste antes de tentar. E, principalmente, quando você chama de vida ou algo que, no fundo, é só sobrevivência. Os estoicos já falavam sobre isso, mesmo que com outras palavras. Para eles, o maior inimigo do ser humano é a própria mente mal treinada. Aquilo que atrapalha o caminho se torna o caminho, dizia Sêneca. Ou seja, aquilo que parece ser o seu maior obstáculo, pode ser o seu maior professor se você tiver coragem de encarar. A autossabotagem é um desvio sutil de si mesmo. Você vai se perdendo aos poucos, todos os dias, sem notar. A cada sim que queria ser um não. A cada escolha feita por medo. A cada pequena traição contra seus próprios princípios. Isso se acumula. E um dia, você acorda sentindo que está vivendo a vida de outra pessoa porque, na prática, está mesmo. A filosofia estoica convida você a olhar para isso com radical honestidade. Não para se culpar, mas para se libertar. Marco Aurélio escreveu: a alma torna-se igual àquilo que ela contempla. Se você vive contemplando desculpas, medos e distrações, é isso que você vai se tornar. Mas se você começar a contemplar a verdade, por mais desconfortável que ela seja, você se reconecta com a sua força. A autossabotagem raramente se apresenta como um grito. Na maioria das vezes, ela sussurra. Ela se disfarça de prudência quando você evita falar o que pensa. Ela se esconde atrás da procrastinação que você chama de esperar o momento certo. É um ciclo tão sutil que você nem percebe que está se repetindo: dúvida, hesitação, arrependimento e silêncio. A armadilha é que, como não há um inimigo visível, você acaba culpando o mundo, quando na verdade o seu maior sabotador tem o seu nome. Segundo Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. E a visão distorcida que você tem de si mesmo é o gatilho que ativa essa sabotagem. Quando você acredita que não é bom o suficiente, que precisa ser perfeito para merecer agir, acaba paralisado. E esse autojulgamento, alimentado por experiências passadas, cria o ciclo: você falha, se culpa, se cala e tenta evitar a próxima falha, e não tentando mais nada. Esse padrão se instala como uma rotina oculta. Você acorda, sente que deveria mudar algo, mas logo vem a voz interna: hoje não é o dia certo. No fundo, você sente que está preso, mas não sabe ao certo por quê. É porque o sabotador silencioso já tomou o volante, e agora você apenas observa a sua vida passar com um leve desconforto que nunca vira ação. A filosofia estoica ensina que devemos viver de acordo com a razão, não com os impulsos. Mas se você não observa seus próprios pensamentos, como vai governar suas ações? Marco Aurélio escreveu: a alma se torna colorida com as cores dos seus pensamentos.
Se os seus pensamentos forem de medo, dúvida e comparação, seu destino será moldado por essas cores mesmo que externamente tudo pareça calmo. Romper esse ciclo exige um confronto interno. Não com agressividade, mas com lucidez. Observar os pensamentos sabotadores e decidir, de forma consciente, não obedecê-los. Quando você para de reagir automaticamente e escolhe agir com base na razão e não na emoção, o ciclo começa a enfraquecer. A partir daí, cada pequena ação vira um gesto de libertação pessoal. Quantas vezes você já sentiu um aperto no peito antes de aceitar algo que não queria? Ou uma intuição silenciosa dizendo isso não é para você, mas mesmo assim você foi? Essa é a sua voz interior tentando te proteger. Mas quando você a ignora, repetidamente, você não está apenas traindo a si mesmo e está praticando autossabotagem. O estoicismo nos ensina a ouvir a razão, e a razão não grita, e ela sussurra. E você precisa de silêncio interior para escutá-la. A maioria das pessoas vive no modo automático. Aceitam o que vier, reagem impulsivamente e negligenciam qualquer sinal interno de alerta. No entanto, os estoicos cultivavam a escuta atenta de si mesmos. Para eles, a verdadeira sabedoria começa quando você se torna capaz de reconhecer o que sente e questionar o porquê. A autossabotagem acontece quando você deixa essa sensibilidade ser abafada pelo medo de desagradar, pela pressa ou pela distração constante. Quando você diz o sim querendo dizer o não, você não está sendo generoso. Está sendo negligente consigo mesmo. Ignorar seus próprios limites, vontades e percepções mais profundas é uma forma lenta, porém contínua, de destruição da autoestima. O estoicismo é o convite diário a voltar-se para dentro e perguntar: e isso está alinhado com quem eu quero ser? A voz interior não é superstição, é consciência. Sêneca dizia que a alma é a razão, e a razão precisa de silêncio para florescer. E se você nunca se escuta, nunca saberá o que realmente precisa. Pior, começará a viver a vida dos outros, nos moldes dos outros, nos sonhos que não são seus. E, assim, perde-se a autenticidade. E uma vida sem autenticidade é uma vida desconectada cheia de movimentos, mas vazia de sentido. Portanto, se você quer parar de se sabotar, o primeiro passo não é gritar por mudanças externas. É fazer silêncio. É olhar para dentro com coragem. Ouvir aquele incômodo antes que ele se transforme em dor. Ouvir o desconforto antes que vire arrependimento. O que você vem ignorando em si mesmo talvez seja exatamente o que precisa para se libertar. A alma se torna aquilo que cultiva. Cultive o silêncio interior e você colherá clareza. Epicteto. Uma das formas mais sutis de autossabotagem é desperdiçar energia tentando controlar o que está fora do nosso alcance. As emoções dos outros, o julgamento alheio, o futuro incerto, tudo isso escapa à nossa vontade. No entanto, insistimos em moldar o mundo externo para atender nossas expectativas internas, como se a realidade devesse obedecer aos nossos caprichos. Esse esforço constante não só nos frustra, como nos afasta da verdadeira paz interior. O estoico entende que a liberdade começa quando se distingue o que depende de si e o que não depende. Você está ansioso por algo que ainda não aconteceu? Está preso à opinião de alguém que nem faz parte da sua vida cotidiana? Está remoendo um erro do passado como se pudesse reescrevê-lo? Esses são sintomas de uma mente que se sabota ao lutar contra a natureza das coisas. A sabedoria estoica não manda aceitar tudo com passividade, mas sim agir com lucidez. Quando você deixa de reagir como um escravo das circunstâncias e começa a escolher suas respostas, você para de desperdiçar força. O homem que foca no próprio caráter, e não no caos ao redor, se torna imperturbável e, por isso, poderoso. A autossabotagem cessa quando a responsabilidade pelo próprio estado emocional é assumida por inteiro. Em muitos casos, o desejo de controle nasce do medo. Medo de perder, de sofrer, de não ser amado. Então, nos agarramos com força ao que não pode ser segurado, como alguém tentando segurar o vento. O resultado é frustração, ansiedade e exaustão. O estoicismo oferece um caminho de serenidade e vai aceitar o fluxo da vida sem perder a firmeza de propósito.
A liberdade é a única dignidade do homem, por não aceitar nada de ninguém, nem mesmo um dom, se isso implicar em perder o controle sobre si mesmo. Sêneca. Vivemos em uma era que glorifica a produtividade extrema. Ser multitarefa virou símbolo de competência. Mas o que poucos percebem é que esse hábito, muitas vezes elogiado, pode estar arruinando seu foco, drenando sua energia e sabotando seus verdadeiros objetivos. Quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, na verdade, não faz nada bem. O resultado é exaustão, frustração e a sensação constante de estar atrasado com a própria vida. O estoicismo ensina o contrário disso. Para os estoicos, a excelência está em fazer uma coisa com plena atenção. Se você quer melhorar, esteja contente em parecer tolo por um tempo, dizia Epicteto. Ou seja, dizer ou não a distrações e focar em uma única tarefa pode parecer improdutivo aos olhos dos outros, mas é o que gera resultado real. Aquele que busca agradar a todos, tentando fazer 1000 tarefas ao mesmo tempo, é o mesmo que termina o dia vazio e decepcionado consigo mesmo. A mente precisa de silêncio para tomar decisões com sabedoria. E o silêncio não se encontra no caos de várias abas abertas, de notificações constantes, de listas intermináveis. Ele é conquistado na presença. Quando você escolhe fazer uma coisa por vez, está dizendo ao universo: eu me respeito. Está escolhendo qualidade em vez de quantidade, profundidade em vez de aparência. Essa armadilha da multitarefa silenciosa é uma autossabotagem disfarçada de produtividade. Você acha que está avançando, mas está apenas se movimentando em círculos. E quanto mais você repete esse padrão, mais difícil se torna identificar onde realmente está errando. Não é falta de esforço, é falta de direção. E sem direção, toda energia é desperdiçada. A sabedoria estoica nos convida a desacelerar para ter clareza. Não para viver em lentidão, mas para viver com intenção. O mundo valoriza quem faz muito. O estoico valoriza quem faz o essencial com maestria. A escolha é sua, correr para agradar um padrão externo ou caminhar firme com propósito. E muitas vezes, o primeiro passo para sair da autossabotagem é ter a coragem de fazer menos e melhor. Um dos mecanismos mais sutis de autossabotagem é o desejo desesperado de controlar o que está fora do nosso alcance. Pessoas, opiniões, circunstâncias, o futuro. Tentamos segurar o vento com as mãos, e quando não conseguimos, nos sentimos fracassados. O estoico vê nisso um erro de foco. O sofrimento não vem dos eventos em si, mas do apego à ideia de que poderíamos moldá-los à nossa vontade. Essa necessidade de controle absoluto nos afasta da paz interior porque ela está justamente na aceitação. Epicteto nos alertava: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A diferença entre elas é o ponto de partida da sabedoria. Essa distinção parece simples, mas quantos de nós realmente vivem por ela? Quantas vezes você já se frustrou por alguém não agir como esperava? Por um resultado não sair como queria? Por não conseguir prever o que vem a seguir? Essa luta constante contra o imprevisível esgota. E o pior, nos paralisa. Quando estamos ocupados tentando controlar o incontrolável, deixamos de cuidar do que realmente depende de nós, nossas escolhas, nossos julgamentos, nossas atitudes. Em vez de agir com clareza e presença, reagimos com ansiedade. Criamos cenários na mente, discutimos mentalmente com pessoas, planejamos vinganças silenciosas contra situações que nem aconteceram. Tudo isso consome uma energia vital que poderia estar sendo usada para crescer, agir, caminhar. A verdadeira liberdade, para os estoicos, não está em controlar o mundo, mas em se libertar da ilusão de que isso é necessário. Ao abandonar o desejo de controle, algo inesperado acontece e ganhamos força. Força para lidar com o que vier, sem nos destruirmos no processo. Força para aceitar a realidade como ela é, sem nos tornarmos indiferentes ou passivos. É um paradoxo: ao abrir mão do controle, passamos a dominar aquilo que importa a nós mesmos. Lembre-se de Sêneca, que escreveu: e não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Ousar, nesse caso, é ter coragem de soltar. Soltar a obsessão por resultados. Soltar a raiva por aquilo que escapou. Soltar a culpa por não prever tudo.
Quando você entende que sua paz está naquilo que pode controlar seus valores, sua disciplina, sua mente, você para de se sabotar sem perceber. E começa, enfim, a viver com sabedoria. A autossabotagem silenciosa se fortalece toda vez que você se coloca no papel de vítima. Quando algo dá errado, você pensa, por que isso sempre acontece comigo? Esse tipo de mentalidade é traiçoeiro porque parece uma busca por consolo, mas na verdade é uma armadilha que retira sua responsabilidade, sua força e sua liberdade de ação. O estoicismo nos lembra que, por pior que seja a situação externa, somos sempre responsáveis por como reagimos internamente. Epicteto dizia, e não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Ao se ver como vítima, você dá poder aos outros, às circunstâncias e até ao passado. Você se retira da posição de autor da sua própria história e se acomoda no lugar mais confortável e mais perigoso, que é o da impotência. É nesse silêncio emocional, nesse lamento escondido, que você se sabota todos os dias sem perceber. Muitas pessoas não conseguem sair desse ciclo porque foram ensinadas desde cedo a acreditar que o sofrimento atrai compaixão e que a dor é uma moeda de troca para o afeto. Mas o estoicismo nos convida a uma virada radical, parar de buscar validação na dor e começar a cultivar a virtude no silêncio. Isso não significa ignorar sentimentos, mas sim escolher não ser dominado por eles. Quando você escolhe se levantar em vez de se lamentar, você rompe o padrão da vítima e assume o controle. E não se engane, isso exige coragem. Porque quando você para de apontar culpados, a única pessoa que sobra é você mesmo. Mas é aí que começa a verdadeira liberdade, quando você entende que não precisa mais de desculpas para ser forte. Essa é uma das formas mais perigosas de autossabotagem, parecer inofensiva, parecer justificada, parecer humana. Mas o verdadeiro desenvolvimento pessoal exige que você reconheça o seu papel na própria dor e, mais importante ainda, no seu próprio crescimento. É nesse ponto que a filosofia estoica brilha, dela nos dá as ferramentas para calar o vitimismo e acender a chama da responsabilidade. Muitas vezes, a autossabotagem não está nos nossos atos conscientes, mas na imagem silenciosa que insistimos em manter de nós mesmos. Você pode estar tão apegado à ideia de ser o forte, o inteligente, o que ajuda todo mundo, que não percebe o quanto essa identidade te sufoca. Ela se torna uma prisão invisível que dita suas escolhas, seus medos e suas limitações. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem do desapego, inclusive de quem achamos que somos. Epicteto dizia, e não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E às vezes, essa reação vem justamente de um papel que você acredita precisar desempenhar. O problema é que, quanto mais você tenta sustentar esse papel, mais distante fica da sua essência. Por trás de muitos fracassos repetidos, há um padrão interno e a necessidade de confirmar a sua própria narrativa. Se você acredita que é alguém azarado, sabotará suas vitórias. Se acredita que é alguém fraco, encontrará formas de validar isso. Esse ciclo é silencioso, automático e destrutivo. E o mais perigoso, muitas vezes é confundido com a autenticidade. A autossabotagem, nesse nível, é um apego identitário. Você se sabota porque tem medo de deixar de ser quem aprendeu a ser, mesmo que essa identidade esteja te matando aos poucos. E aí, surge a pergunta estoica, você é isso mesmo ou apenas está nisso agora? Só há crescimento quando você tem coragem de morrer para a versão antiga de si mesmo. Isso exige dor, humildade e muita presença. Marco Aurélio nos lembra, e a alma se torna colorida com as cores de seus pensamentos. O que você acredita sobre si tem poder de definir não só sua identidade, mas também seus limites. Muitas vezes, a autossabotagem não vem de fora, mas da forma cruel como nos julgamos por dentro. Quantas vezes você já se cobrou por não ser produtivo o suficiente? Por sentir emoções que eu não deveria? Por falhar onde esperava a perfeição? Esse padrão de autojulgamento constante cria uma prisão invisível, uma cela construída por expectativas irreais e pelo medo de não ser bom o bastante. No estoicismo, aprendemos a cultivar a autoaceitação com base na razão, e não na autocrítica destrutiva. Epicteto dizia, e não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas.
Quando você acredita que falhar o torna indigno, não é a falha que machuca, é a história que você conta a si mesmo sobre ela. O autojulgamento é uma forma sutil de paralisia. Ele te impede de agir, de tentar, de ser vulnerável. Porque cada passo vem acompanhado de uma cobrança interna, de se eu fracassar de novo. Mas o verdadeiro estoico compreende que errar faz parte da natureza humana. O importante não é nunca tropeçar, mas aprender com cada queda e seguir mais forte. Aceitar-se não é se acomodar, mas se libertar. Quando você para de se julgar como inimigo, pode finalmente se tratar como um aliado. E esse é o ponto de virada, e a partir daí, toda evolução se torna possível. Você se move não mais por medo, mas por propósito. A próxima vez que a voz do julgamento interno surgir, silencie-a com compaixão estoica. Respire, observe o pensamento, e o deixe passar como uma nuvem. Você não é seus erros. Você é quem escolhe o que faz com eles. Como disse Sêneca, a parte mais importante do progresso é querer progredir. A autossabotagem não grita. Ela sussurra. Ela não se revela com gestos grandiosos, mas se esconde em hábitos pequenos e repetidos, nos pensamentos que aceitamos como verdades e nas decisões que tomamos no piloto automático. É nesse silêncio que perdemos nossa liberdade, nossa paz e nossa potência. Mas agora você sabe. Sabe que toda vez que você se julga por não ser perfeito, que busca controlar o que não pode, que vive tentando agradar, que reprime sua raiva ou ignora sua dor, você está cavando, dia após dia, a cova da sua própria força interior. E isso precisa parar. A filosofia estoica nos convida a viver com consciência, presença e coragem. Epicteto nos lembra: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Isso começa com um simples ato, parar. Observar. Assumir responsabilidade. E escolher um novo caminho, não mais guiado pelo medo, mas pela razão, pela virtude e pela serenidade. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer despertar. E essa é a boa notícia, você pode reescrever sua história. Pode trocar a autossabotagem por autorrespeito. O julgamento por compaixão. O controle por confiança. Lembre-se: não se vence o mundo lá fora antes de vencer o caos aqui dentro.